Ele sentou lá em seu terno de 2 milhões, sorrindo arrogantemente para o caro tubarão de um advogado ao lado dele, ocasionalmente apontando para a cadeira vazia ao lado de sua esposa. Derrick pensou que o divórcio já havia acabado. Ele pensou que congelar todas as contas bancárias dela faria Evelyn desmoronar. Ele até disse ao juiz que ela era muito estúpida para contratar um advogado. Mas Derrick esqueceu um detalhe crucial sobre o passado de Evelyn, especificamente, cuja vida ela havia salvado 8 anos atrás, em uma noite chuvosa em Manhattan. Quando as portas do tribunal se abriram e aquele homem entrou, o sorriso arrogante não apenas desapareceu do rosto de Derrick, o sangue em suas veias virou gelo. Porque parado naquela porta estava Sebastian Cain, o homem mais perigoso de Nova York, aquele que eles chamavam de fantasma. E você está prestes a testemunhar a justiça no tribunal mais brutal e satisfatória que você já viu. Se esta história te satisfaz, esmague esse botão de curtir. Significa mais do que você sabe. Compartilhe isso com alguém que precisa ver o karma em ação. E clique em inscrever-se para nunca perder a próxima história satisfatória. Sebastian Cain entrou no tribunal do jeito que um rei entra em seu próprio reino. Ele tinha 6'2", largo nos ombros, e cada passo carregava o peso do poder absoluto. Ele vestia um terno Caton preto de 3 peças, tecido à mão na Itália, o tipo de tecido que custava tanto quanto um ano inteiro do salário de Harrison Crawford. Seu cabelo escuro estava penteado para trás. Suas feições eram frias e precisas, como se esculpidas em mármore. Mas o que fazia as pessoas estremecerem eram seus olhos, cinza prateados, tão gelados quanto uma nevasca, como aço temperado no auge do inverno. E naquele rosto assustadoramente perfeito, uma leve cicatriz ia de sua têmpora até sua maçã do rosto esquerda. Um lembrete silencioso de que este homem havia enfrentado a morte em um. Atrás dele, um homem com cabelo branco como a neve o seguia com uma maleta de couro na mão, calmo como uma montanha em um mar agitado. O ar dentro do tribunal de repente ficou espesso, quase sólido. Harrison Crawford, o advogado conhecido como o açougueiro de Wall Street, deixou cair a caneta que estava segurando. Seu rosto ficou pálido como se ele tivesse acabado de ver a morte. O juiz Henderson, que havia sentado no banco por 30 anos, sem perder a compostura nenhuma vez, levantou-se antes de perceber o que estava fazendo. Os espectadores na parte de trás começaram a sussurrar, o murmúrio se espalhando como ondas quebrando. O fantasma, o fantasma, o fantasma está aqui. Harrison Crawford inclinou-se rapidamente em direção a Derrick, sua voz tremendo de uma forma que ele não conseguia esconder. Esse é Sebastian Cain. Ele controla metade do império subterrâneo de Manhattan. Todo traficante de drogas, todo esquema de lavagem de dinheiro, todo acordo de bastidores tem que passar por suas mãos. Precisamos recuar agora mesmo. Derrick franziu a testa, seus olhos ainda cheios da arrogância de um homem que ainda não entendia que estava à beira de um precipício. O que ele tem a ver com minha esposa? Evelyn é apenas uma moça do café de uma família sem nada. Como ela poderia conhecer alguém como ele? Harrison Crawford não respondeu. Ele estava muito ocupado observando Sebastian Cain se mover em direção à mesa de Evelyn. E a cada passo que aquele homem dava, Harrison sentia seu coração apertar um pouco mais. Sebastian parou ao lado de Evelyn. Ela ainda estava sentada ali em seu velho vestido cinza. Suas mãos torcidas juntas tão firmemente que seus nós dos dedos ficaram brancos. Ela não ousava levantar os olhos, não ousava acreditar no que estava acontecendo. Por 5 anos, ela havia esquecido como era ter alguém ao seu lado. Sebastian colocou uma mão em seu ombro, gentil, apenas um pequeno gesto, mas carregava o peso de uma promessa, de proteção, de tudo que Evelyn havia sido despojada durante seus anos infernais ao lado de Derrick. Evelyn levantou o olhar lentamente. Seus olhos estavam vermelhos, lágrimas ainda se agarrando aos seus cílios, e pela primeira vez em 5 anos,
Ela viu um vislumbre de esperança. Não o tipo frágil que ela sentira antes. O tipo de esperança que Derek esmagaria sob seu calcanhar na manhã seguinte. Esta era a esperança real. Parado bem na frente dela, alto e firme como uma fortaleza, Sebastian olhou para ela e seus olhos cinza prateados suavizaram um pouco, apenas o suficiente para Evelyn perceber que sob aquela frieza assustadora havia algo mais quente. Senhora Morrison, sua voz baixa e uniforme, ecoando pela sala em silêncio mortal. Sua advogada está aqui. Peço desculpas pelo atraso. Derek saltou de pé, seu rosto corado de fúria. Advogada. Ela não pode pagar um advogado. Eu me certifiquei disso. Sebastian nem mesmo se virou para olhar para Derek. Ele apenas inclinou a cabeça ligeiramente para o homem de cabelos brancos ao seu lado. Um sinal silencioso para ele avançar. E quando aquele homem se moveu para a luz, Harrison Crawford sentiu seus joelhos ameaçarem ceder. Porque parado ali não estava um advogado comum. Era Raymond Sterling, uma lenda viva no mundo jurídico americano. O homem que havia enviado 3 senadores e 2 CEOs da lista Fortune 500 para a prisão. O homem cuja fotografia Harrison Crawford havia colado na parede de seu quarto na faculdade como um ídolo. O homem que havia se aposentado 5 anos atrás e declarado que nunca mais voltaria até hoje. Raymond Sterling deu um passo à frente e colocou sua maleta de couro na mesa ao lado de Evelyn, com a calma de um homem que havia testemunhado milhares de julgamentos. Aos 65 anos, seu cabelo havia ficado branco como a neve. No entanto, seus olhos permaneciam afiados como uma navalha. Seu rosto não tinha uma única ruga de preocupação, apenas as marcas do tempo e da experiência. Ele estava ali como uma laje de pedra no meio de uma tempestade, inabalável. Harrison Crawford levantou-se, sua cadeira caindo para trás no chão com um forte estrondo. Raymond Sterling. Sua voz falhou como a de um adolescente encontrando seu ídolo. Você é realmente Raymond Sterling. Você era meu herói na faculdade. Eu tinha uma foto sua no meu quarto de dormitório. Você se aposentou. Raymond virou-se para olhar para Harrison e um sorriso frio se espalhou por sua boca. Não havia calor nele, apenas a diversão do predador enquanto olhava para a presa. Eu volto para certos casos especiais, Sr. Crawford. E este caso? Ele olhou para Derek com um olhar que fez o homem engolir em seco. É especialmente interessante o juiz Henderson, que havia recuperado a compostura após o choque inicial, bateu levemente seu martelo contra o banco. Sr. Sterling, por favor, informe ao tribunal em que capacidade o senhor está comparecendo hoje. Raymond abotoou o colete lentamente, cada movimento irradiando confiança absoluta. Meritíssimo, eu sou Raymond Sterling, ex-promotor federal, e sou o representante legal da senhora Evelyn Morrison neste assunto de divórcio. Ele abriu a maleta de couro, tirou uma grossa pilha de arquivos e os colocou na mesa. E gostaria de notificar o tribunal de que não estamos apenas preparados para prosseguir. Vamos virar este caso inteiro de cabeça para baixo. O tribunal irrompeu em um sussurro, como ondas quebrando contra as rochas. Todos sabiam quem era Raymond Sterling. Ele era o homem que havia enviado 3 dos mais poderosos senadores de Washington para a prisão por corrupção. Ele era o homem que havia arrastado 2 CEOs da Fortune 500 de seus tronos e os jogado atrás das grades por fraude de valores mobiliários. Ele era o pesadelo de todo homem rico com um segredo culpado e havia se aposentado 5 anos antes, declarando que nenhum caso na Terra valia mais o seu tempo até hoje. O juiz Henderson assentiu e um raro sorriso tocou seu rosto severo. Sr. Sterling, o tribunal tem a honra de recebê-lo de volta. Faz muito tempo que o mundo jurídico não o testemunha em ação. Raymond inclinou a cabeça ligeiramente. Obrigado, meritíssimo. Prometo que não o desapontarei. Harrison Crawford ainda estava ali como se estivesse enraizado no chão, o suor começando a brotar em sua testa. Ele se virou para Derek com olhos assustados,
tentando entregar uma mensagem sem dizê-la em voz alta. Estamos em sérios apuros. Derrick não entendeu. Ou melhor, ele não quis. Ele estava acostumado a vencer. Acostumado a usar dinheiro e poder para esmagar qualquer coisa que estivesse em seu caminho. Ele não acreditava que um velho de cabelos brancos pudesse mudar alguma coisa. Mas no fundo de sua alma, pela primeira vez em sua vida, Derek Morrison sentiu que algo estava errado. A sensação era como caminhar por uma estrada familiar e de repente perceber que o chão sob seus pés estava tremendo. Ele olhou para Evelyn, a esposa que ele tinha certeza que seria destruída no tribunal hoje. Ela ainda estava sentada ali, mas algo havia mudado. Seus ombros não tremiam mais. Seu olhar não estava mais abaixado. Ela estava olhando diretamente para a frente e no canto de sua boca, uma leve curva começava a se formar. Não um sorriso, ainda não, mas algo próximo à esperança. E isso assustou Derek mais do que qualquer coisa que ele já havia enfrentado em sua vida. Sebastian Cain sentou-se na fila atrás de Evelyn, diretamente às costas dela. Ele não falou, não se moveu. Ele apenas sentou ali como uma pantera observando sua presa à distância. E Derrick sabia, mesmo que não quisesse admitir, que a presa era ele. Derrick não aguentava mais. A sensação de perder o controle estava apertando sua garganta, sufocando-o até que respirar se tornou um trabalho. Ele havia planejado tudo. Ele havia congelado as contas, cancelado os cartões de crédito, cortado todas as linhas de dinheiro que Evelyn pudesse alcançar. Ele havia se certificado de que ela ficaria sozinha neste tribunal, tremendo e indefesa como um animal encurralado sem para onde correr. Mas agora um chefão da máfia estava sentado diretamente atrás de sua esposa, e um advogado lendário estava se preparando para desmembrá-lo pedaço por pedaço. Não, ele não permitiria que isso acontecesse. Derrick saltou de pé e bateu a mão na mesa com um estrondo que ecoou pela sala. Meritíssimo, isso é uma farsa. Sua voz saiu afiada e estridente, rachando sob a tensão da raiva. O homem sentado ali é um criminoso. Sebastian Cain é o chefe do submundo. Todo mundo sabe disso. Este tribunal não pode permitir que alguém como ele apareça e interfira neste caso. Sebastian nem mesmo se virou. Ele permaneceu onde estava, uma perna cruzada sobre a outra, uma mão apoiada no braço da cadeira, tão calmo como se estivesse em sua própria sala de estar. Apenas sua voz ecoou pelo silêncio, baixa e uniforme, sem um lampejo de emoção. Sr. Morrison, eu nunca fui condenado por nenhum crime. Meu registro é tão limpo quanto neve recém-caída. Ele fez uma pausa. Tempo suficiente para o ar se apertar. Então continuou em um tom que fez a sala ficar fria. Quanto a você, não tenho tanta certeza se permanecerá assim depois de hoje. Derrick rangeu os dentes, seu rosto ficando de um vermelho escuro e furioso. Ele se virou bruscamente para Evelyn, seus olhos ardendo de ódio. Você, ele rosnou, apontando um dedo diretamente para sua esposa. Desde quando você o conhece? Você me traiu? Todos esses anos eu te mantive, te dei uma vida, você estava se esgueirando com este homem. Que tipo de mulher você é? Evelyn não respondeu. Ela não olhou para Derek, não tremeu. Não chorou como costumava fazer sempre que ele levantava a voz. Ela simplesmente sentou ali, com a coluna reta, os olhos para a frente, como se Derek Morrison não existisse. E foi aquele silêncio, aquela calma recusa em reagir, que levou Derek mais à loucura do que qualquer palavra jamais poderia. Você ficou muda? Responda-me. Derrick avançou em direção à mesa de Evelyn, mas Harrison Crawford pegou seu braço a tempo e o puxou de volta. Cale a boca. Harrison sibilou através dos dentes cerrados, seu rosto pálido de medo. Você quer ir para a cadeia hoje? Não piore as coisas. Solte-me. Derrick arrancou o braço de Harrison. Não vou deixar que me transformem em uma piada.
O juiz Henderson havia perdido a paciência. Ele levantou o martelo alto e o baixou com um estrondo que reverberou por todo o tribunal. Ordem. Sua voz ecoou com autoridade, alta como trovão de tempestade. Senhor Morrison, sente-se imediatamente. Este é um tribunal, não um palco para sua birra. Derrick permaneceu de pé, o peito arfando, a respiração rápida. Mas, meritíssimo, aquele homem é mais uma palavra. O juiz Henderson interrompeu, sua voz fria como gelo, e eu o terei em desacato ao tribunal. Gostaria de passar a noite em uma cela, Sr. Morrison? A sala ficou em silêncio mortal. Derrick ficou ali, seus lábios se movendo como se quisesse dizer mais, mas no final, ele engoliu. Ele se sentou em sua cadeira lentamente, ambas as mãos cerradas em punhos em suas coxas. Mas seus olhos, aqueles olhos odiosos e venenosos, nunca deixaram Sebastian Canning. Ele olhou para a parte de trás da cabeça daquele homem, e em sua mente ele já estava imaginando 1000 maneiras de se vingar. Ele não sabia que estava olhando para a pessoa que destruiria sua vida completamente. E a verdadeira tempestade mal havia começado. Raymond Sterling esperou até que o ar no tribunal finalmente se acalmasse, então levantou-se com calma deliberada. Ele reabotoou o colete e o movimento praticado de um homem que havia estado diante do banco milhares de vezes. Meritíssimo, sua voz ecoou, clara e imponente, antes de abordarmos as questões centrais deste divórcio. Eu respeitosamente solicito que o tribunal restaure imediatamente o acesso financeiro para a senhora Morrison. Harrison Crawford apressou-se a levantar-se, tentando recuperar a compostura de um advogado experiente. Objeção, meritíssimo. Congelar as contas é uma medida legal para proteger os bens durante o processo de divórcio. Meu cliente está simplesmente salvaguardando o que ele trabalhou duro para construir. Raymond virou-se para Harrison, um leve sorriso tocando sua boca. Salvaguardando bens, Sr. Crawford, ou isolamento financeiro. Ele caminhou para o centro do tribunal, com um arquivo na mão. De acordo com a Lei de Relações Domésticas de Nova York, seção 236, um cônjuge que congela unilateralmente uma conta matrimonial sem uma ordem judicial é considerado abuso econômico. Essa não é minha opinião pessoal. Essa é a lei. Harrison Crawford abriu a boca para argumentar, mas Raymond levantou uma mão, detendo-o. Por favor, permita-me apresentar as provas primeiro, Sr. Crawford. Depois disso, o senhor pode dizer o que quiser. Ele entregou o arquivo ao escrivão do tribunal. Meritíssimo, estas são cópias das transações bancárias das contas conjuntas em nome do senhor e da senhora Morrison. Como o tribunal pode ver, às 6h da manhã de 12 de março, todas as contas conjuntas foram congeladas a pedido do senhor Derrick Morrison. Raymond fez uma pausa, deixando o fato penetrar em cada canto da sala. 6h da manhã, meritíssimo, e a petição de divórcio foi protocolada às 9 daquele mesmo dia. O que isso significa? Significa que o Sr. Morrison congelou as contas 3 horas antes de protocolar o divórcio. 3 horas antes mesmo de a Sra. Morrison saber que seu casamento estava prestes a terminar. Ele se virou para Derrick, seu olhar afiado como uma lâmina. Ele não estava protegendo bens, meritíssimo. Ele estava deliberadamente cortando todas as linhas de vida de sua esposa para que ela não pudesse lutar. Ele queria que ela entrasse neste tribunal sem advogado, sem dinheiro, sem esperança. Ele queria esmagá-la antes mesmo da batalha começar. Evelyn abaixou a cabeça, lágrimas escorrendo silenciosamente sobre as mãos que ela mantinha cerradas. Ela se lembrou daquela manhã. Ela se lembrou de estar no caixa eletrônico, vendo as palavras, transação recusada. Ela se lembrou do pânico quando seu cartão de crédito foi cancelado, quando ela não conseguia nem comprar um pão. Ela se lembrou de Derrick olhando para ela com aquele sorriso triunfante e dizendo, agora você sabe quem você é, não sabe? Sem mim, você não é nada. Derrick não conseguiu mais se conter. Ele pulou de pé, seu rosto queimando em vermelho.
Isso é meu dinheiro, ele gritou. Eu sou quem o ganhou. Eu sou quem construiu a empresa. Ela não fez nada além de sentar em casa e gastar meu dinheiro por 5 anos. O tribunal ficou tão parado que parecia sem ar. Raymond virou-se para Derek, e desta vez o sorriso em seus lábios se alargou como o de um gato que finalmente pegou o rato. Obrigado, Sr. Morrison, disse Raymond, seu tom carregado de satisfação. O senhor acabou de admitir em tribunal aberto perante o juiz, perante todos aqui, que considera a propriedade conjugal como sendo sua apenas. Ele se dirigiu ao juiz Henderson. Meritíssimo, sob a lei de Nova York, bens acumulados durante o casamento são propriedade conjugal pertencente a ambos os cônjuges, independentemente de quem os ganhou diretamente. O Sr. Morrison não apenas violou a lei ao congelar as contas sem uma ordem judicial, ele também acabou de demonstrar abertamente desprezo pelos direitos legais de sua esposa. Harrison Crawford quis falar, mas não conseguiu encontrar uma única palavra utilizável. Derrick havia cavado sua própria cova com uma frase imprudente. O juiz Henderson olhou para os documentos, depois para Derrick com um olhar frio e inflexível. Senhor Morrison, meu conselho para o senhor é que deixe seu advogado falar por você. O senhor não está se ajudando. Ele baixou o martelo. O tribunal ordena o seguinte: todas as contas conjuntas devem ser descongeladas imediatamente. A senhora Morrison terá acesso total a 50% dos fundos nessas contas, com efeito imediato. Derrick queria gritar, quebrar algo, fazer qualquer coisa que pudesse mover o chão de volta sob seus pés. Mas ele só podia sentar ali, mandíbula cerrada, observando o mundo que ele havia construído com tanto cuidado começar a desmoronar peça por peça. E Raymond Sterling estava apenas começando. Raymond Sterling deixou a decisão do juiz penetrar na sala por alguns segundos. Então ele lentamente abriu a maleta de couro novamente. Meritíssimo, congelar as contas é apenas a ponta do iceberg. Apresentamos provas de bens ocultos que o Sr. Morrison deliberadamente escondeu de sua esposa e deste tribunal. Derrick sentiu sua garganta secar. Ele olhou para Harrison Crawford como se implorasse por resgate, mas seu advogado só conseguiu dar de ombros impotente. Raymond tirou uma grossa pilha de documentos e os entregou ao escrivão do tribunal para distribuir cópias ao juiz e às partes relevantes. Estes são registros de transações de uma conta offshore nas Ilhas Cayman, aberta sob o nome de uma empresa de fachada chamada Phantom Holdings, LLC. Há uma certa ironia nesse nome, Raymond acrescentou, lançando um olhar de cumplicidade para Sebastian. Mas foi escolha do Sr. Morrison, não nossa. Ele virou para a próxima página. Nos últimos 18 meses, exatamente 4,5 milhões de reais foram transferidos para esta conta. De onde veio o dinheiro? Da venda de 40% da Morrison Tech, Raymond fez uma pausa, deixando o número ecoar no ar. 40%, meritíssimo. Essa é também a participação exata que a senhora Morrison detém na empresa sob o acordo matrimonial assinado 5 anos atrás. Evelyn levantou a cabeça, olhos arregalados de choque. Ela sabia que Derrick tinha uma empresa, mas ele nunca havia lhe contado nada sobre as finanças. Toda vez que ela perguntava, ele a despachava com a mesma frase familiar, dizendo que não era da conta dela e tudo o que ela precisava saber era como gastar dinheiro. Agora ela entendeu por quê. Derrick pulou de pé, seu rosto pálido. É dinheiro legítimo de negócios. Eu tenho o direito de reestruturar minha empresa. Raymond não se intimidou. Dinheiro legítimo de negócios, Sr. Morrison. Ou dinheiro da venda de ações que a Sra. Morrison possui em conjunto. Ele levantou uma única folha de papel. Este é o contrato de venda de ações assinado em 20 de setembro do ano passado. E na parte inferior da página estão as assinaturas do senhor e da Sra. Morrison. Ele se aproximou de Evelyn. Sra. Morrison, você reconhece a assinatura? Evelyn olhou para o papel e seu coração pareceu parar. Era o nome dela, escrito no estilo que ela sempre usava.
Mas ela sabia uma coisa com absoluta certeza. Eu nunca assinei este documento. Ela disse, sua voz tremendo, mas firme. Eu nem sabia que ele existia. Raymond assentiu como se essa fosse exatamente a resposta que ele estava esperando. Voltaremos ao assunto dessa assinatura mais tarde? Meritíssimo, mas, por enquanto, peço ao tribunal que observe que o Sr. Morrison vendeu bens matrimoniais. Recebeu os 45 milhões e escondeu esse dinheiro em um paraíso fiscal estrangeiro sem notificar sua esposa de forma alguma. Harrison Crawford sentiu um suor frio escorrer pela sua espinha. Ele inclinou-se para Derek e sussurrou entre dentes cerrados que lhe haviam dito que tudo estava limpo, né? Que não havia nada com que se preocupar, e exigiu saber o que, em nome de Deus, estava acontecendo. Derek não respondeu. Ele não podia. Ele estava olhando para o arquivo nas mãos de Raymond Sterling, tentando entender como Sterling o havia obtido. Ele havia contratado os melhores especialistas para enterrar o rastro. Ele havia pago centenas de milhares de dólares a escritórios de advocacia estrangeiros para garantir que ninguém pudesse rastrear nada de volta a ele. No entanto, agora estava tudo exposto na frente dele como um livro aberto. Atrás deles, Sebastian Cain permaneceu em silêncio, observando tudo com um rosto ilegível. Quando Raymond terminou aquela parte de sua apresentação, Sebastian deu o menor aceno, tão pequeno que quase ninguém notou. Mas Raymond notou. Era o sinal para continuar. Era a confirmação de que este era apenas o começo. O juiz Henderson olhou para os documentos, então fixou Derek com o mesmo olhar que ele reservava para réus criminais. Sr. Morrison, espero que tenha uma explicação satisfatória para o que foi apresentado. Porque, pelo que estou vendo, isso não é mais apenas um divórcio simples. Derek abriu a boca, mas nenhum som saiu. Pela primeira vez em sua vida, ele não sabia o que dizer, e Raymond Sterling já estava virando para a próxima página em seu arquivo, pronto para desferir o próximo golpe. Raymond Sterling ergueu o contrato de venda de ações, deixando as luzes do tribunal caírem nitidamente sobre a assinatura na parte inferior da página. Meritíssimo, gostaria de questionar a Sr. Morrison diretamente sobre esta assinatura. Ele se virou para Evelyn, sua voz mais gentil agora, mas ainda forte o suficiente para todos ouvirem. Sra. Morrison, a senhora alguma vez assinou este contrato para vender ações da Morrison Tech? Evelyn levantou-se lentamente. Suas pernas tremeram um pouco, mas ela agarrou a borda da mesa para se firmar. Ela olhou diretamente para o juiz Henderson. Então voltou seu olhar para Derek, o homem que ela chamara de marido por 5 anos. Não, ela disse, sua voz tremendo, mas cada palavra clara. Eu nunca vi este documento até hoje. Nunca o assinei e não tinha ideia de que minhas ações na empresa haviam sido vendidas. Raymond assentiu, então se virou para o juiz. Meritíssimo, como o Sr. Morrison insiste que esta é a assinatura genuína da Sra. Morrison, contratamos um perito forense independente para conduzir um exame grafotécnico. Ele tirou outro conjunto de papéis da maleta de couro. Este é o relatório da Dra. Margaret Chin, uma examinadora de caligrafia com 30 anos de experiência que trabalhou anteriormente com o FBI e testemunhou em mais de 200 casos federais. Ele passou o relatório ao escrivão do tribunal. A doutora Chen comparou a assinatura no contrato com dezenas de assinaturas verificadas da Sra. Morrison, retiradas de documentos bancários, um contrato de aluguel e outros registros legais. Raymond abriu a página de conclusão e a leu em voz alta. A conclusão da doutora Chen é a seguinte: a assinatura no contrato de venda de ações não foi executada pela Sra. Evelyn Morrison. A análise mostra indicadores típicos de rastreamento, incluindo inclinação inconsistente, pressão irregular da caneta e pausas anormais em pontos onde uma pessoa que assina seu próprio nome nunca pararia. Com uma confiabilidade de 98%, esta assinatura é uma falsificação. O tribunal pareceu prender a respiração.
Raymond baixou o relatório e virou-se para Derek, seu olhar frio como gelo. O Sr. Morrison falsificou a assinatura de sua esposa para vender bens matrimoniais no valor de milhões de dólares. Então escondeu o produto em um paraíso fiscal estrangeiro. Isso não é meramente uma violação da lei matrimonial. Meritíssimo. Isso é um crime. Derek não conseguiu mais se conter. Ele saltou, seu rosto roxo de raiva, os tendões do pescoço saltando como cordas. Isso é uma mentira, ele gritou, sua voz rachando de fúria. Ela assinou. Eu a vi assinar com meus próprios olhos. Isso é um complô para me incriminar. Raymond não se intimidou com o surto de Derek. Ele simplesmente ficou ali, firme como pedra em uma tempestade, e esperou que Derek terminasse de gritar. Então ele falou, seu tom suave, mas cada palavra caindo como uma faca cravada direto no coração de Derek. Então talvez o Sr. Morrison possa explicar ao tribunal por que esta assinatura está datada de 15 de março do ano passado. Ele abriu outro arquivo porque, de acordo com registros médicos do Hospital Mount Sinai de 15 de março do ano passado, a Sra. Morrison estava na unidade de terapia intensiva por exaustão nervosa grave. Ele ergueu o registro médico para o tribunal ver. Ela foi internada em 12 de março e teve alta em 20 de março. Durante todo esse período, ela recebeu sedativos e não estava lúcida o suficiente para assinar quaisquer documentos legais. Então, como o Sr. Morrison, sua esposa, poderia ter assinado um contrato de venda de ações enquanto estava inconsciente em uma cama de hospital? O tribunal caiu em silêncio absoluto. Nenhum sussurro, nenhuma tosse, nenhum farfalhar de papel. Apenas o tic-tac constante do relógio de parede. Como uma contagem regressiva para o fim do mundo de Derek Morrison, Harrison Crawford enterrou o rosto nas mãos. Ele não precisava ver mais nada. Ele estava nessa profissão há tempo suficiente para saber quando um caso estava perdido. E este não estava apenas perdido, estava virando cinzas bem na frente dele. Derek estava ali como uma estátua, sua boca aberta, mas nenhum som saía. Ele olhou para Evelyn, a esposa que ele tinha tanta certeza que esmagaria no tribunal hoje. Ela estava olhando para ele, e em seus olhos, ele não via mais medo. Ele via algo muito mais aterrorizante, a verdade. Raymond Sterling deixou o silêncio se estender por mais alguns segundos. Então ele caminhou em direção à tela de apresentação que havia sido preparada no canto do tribunal. Meritíssimo, abordamos as questões financeiras. E agora a questão da fidelidade conjugal. Ele fez um sinal para seu assistente ligar a tela. A primeira imagem apareceu. Uma fotografia de Derek segurando e beijando uma mulher loira em um restaurante sofisticado. Não era Evelyn. Esta é Jessica Hartley, a gerente de marketing de uma empresa parceira. O relacionamento durou 14 meses. A tela mudou para a próxima fotografia. Derek na piscina de um resort, seu braço em volta de uma mulher diferente. Amanda Chen, uma consultora financeira. 8 meses. Então vieram as mensagens. Dezenas, depois centenas de textos íntimos, promessas, planos para encontros secretos, recibos de um hotel 5 estrelas em Miami, passagens de primeira classe para Paris, faturas de joias da Tiffany que Evelyn nunca havia recebido. Ao longo de 5 anos de casamento, Raymond disse, sua voz firme, quase como se estivesse lendo uma sentença. O Sr. Morrison manteve pelo menos 5 relacionamentos extraconjugais. Nomes, datas, locais, tudo cuidadosamente documentado no arquivo que submetemos ao tribunal. Evelyn fechou os olhos. Ela suspeitava há muito tempo. As noites em que Derek não voltava para casa, o perfume desconhecido em suas camisas, as ligações privadas. Mas ver a prova exposta diante dela ainda fazia seu coração sentir como se estivesse sendo dilacerado pedaço por pedaço. Raymond passou para o próximo slide. E a última mulher nesta lista, ele disse com algo vagamente parecido com prazer em seu tom,
talvez de particular interesse para algumas pessoas neste tribunal. A fotografia apareceu, Derrick em um bar escuro, inclinando-se, sussurrando no ouvido de uma jovem morena. Ela estava sorrindo, sua mão apoiada no peito de Derrick com fácil intimidade. Harrison Crawford olhou para a tela e ficou rígido. Ele a reconheceu. Como ele não poderia? Era Sarah, sua secretária pessoal. A mulher que havia trabalhado para ele por 7 anos. A mulher em quem ele confiava como família. A mulher que ele havia planejado promover a chefe do departamento jurídico. O que é isso? Harrison gritou, pulando de pé como se chocado por eletricidade. Ele se virou para Derrick, seu rosto escurecendo de fúria. Você com minha Sarah? Sarah, em quem eu confiava. Sarah, a quem eu ia promover. Derrick levantou ambas as mãos, tentando acalmá-lo. Harrison, deixe-me explicar. Foi apenas não significou nada. Apenas alguns encontros inocentes. Inocente? Harrison rugiu. Você chama isso de inocente? Ele apontou para a tela onde as mensagens entre Derrick e Sarah estavam agora exibidas. Mensagens tão explícitas que todo o tribunal corou. Harrison Crawford ficou ali por um momento, respirando pesadamente, ambas as mãos cerradas em punhos. Então ele se acalmou de uma forma quase assustadora. Ele fechou seu arquivo, enfiou-o em sua bolsa e se endireitou. Meritíssimo. Sua voz ficou fria como aço. Eu me retiro deste caso devido a um conflito de interesses pessoal. Derrick agarrou o braço de Harrison. Você não pode me deixar agora. Não no meio da audiência. Você é meu advogado. Harrison puxou o braço como se Derrick fosse algo imundo. Ele olhou Derrick nos olhos com puro desprezo. Assista-me. Então ele deu as costas e saiu do tribunal. A porta bateu atrás dele, o som ecoando como um toque de morte. Derrick estava ali sozinho no meio de um tribunal lotado. Sem advogado, sem aliado, ninguém ao seu lado. Apenas Raymond Sterling, observando-o com o sorriso de um tubarão que acabara de sentir o cheiro de sangue. E Sebastian Kane sentado atrás, olhos cinza prateados frios e fixos em cada detalhe, como um rei observando sua corte julgar um traidor. O juiz Henderson olhou ao redor do tribunal, registrando a ausência de Harrison Crawford, então mudou seu olhar para Evelyn. Sua expressão suavizou um pouco ao observar a pequena mulher sentada ali, ombros estreitos engolidos por aquele vestido cinza desgastado. Senhora Morrison, ele disse, sua voz mais gentil do que antes de o tribunal continuar. Gostaria de dizer algo. Esta é sua oportunidade de compartilhar com o tribunal como foi seu casamento de sua perspectiva. Evelyn sentou-se imóvel por um momento. Ela olhou para as mãos na mesa, dedos finos entrelaçados. Por 5 anos, ela havia aprendido a ficar quieta. Quieta quando Derrick a xingava. Quieta quando Derrick a controlava. Quieta quando Derrick a ouvia. Porque toda vez que ela falava, as coisas só pioravam. Mas hoje, pela primeira vez, alguém estava ao seu lado. Pela primeira vez, ela não estava sozinha. Evelyn levantou-se lentamente. Ela podia sentir a presença de Sebastian atrás dela, firme e quente como a parede de uma fortaleza às suas costas. Ela respirou fundo. 5 anos atrás, ela começou, sua voz tremendo, mas cada palavra distinta. Eu me casei com este homem porque minha mãe estava morrendo. Ela fez uma pausa, engolindo em seco. Minha mãe tinha câncer. Ela precisava de uns $200.000 para a cirurgia. Eu tinha 22 anos, recém-saída da faculdade, trabalhando em mesas para me manter à tona. Eu não tinha um cheiro. Evelyn olhou para Derrick, o homem encurvado sozinho na outra mesa agora, a arrogância sumida de seu rosto. Ele apareceu como um príncipe. Veio para me salvar. Ele disse que pagaria pela cirurgia de minha mãe. Ele disse que me daria uma boa vida. Ele disse que me amava. Sua voz falhou. Mas não era amor. Eu entendi isso na primeira noite em nossa noite de núpcias. Era um acordo, uma transação, um contrato. Ele me comprou com a vida de minha mãe. Lágrimas começaram a escorrer pelas bochechas de Evelyn.
Mas ela não parou. Ela havia ficado em silêncio por muito tempo. Hoje, ela falaria. Os últimos 5 anos foram um inferno. Ele tirou tudo de mim. Meu dinheiro, porque ele disse que mulheres não precisavam gerenciar finanças. Meus amigos, porque ele disse que eram pessoas ruins tentando me usar. Minha carreira, porque ele disse que sua esposa não precisava trabalhar. Meus sonhos, porque ele disse que eu não tinha talento para fazer nada. Ela enxugou o rosto com as costas da mão. Ele controlava o que eu comia porque ele disse que eu estava muito gorda. Ele controlava o que eu vestia porque ele disse que eu me vestia como uma... Ele controlava com quem eu falava porque ele disse que eu era muito estúpida para distinguir pessoas boas de más. Evelyn inalou tremendo. Todos os dias ele me dizia repetidamente que eu era estúpida, inútil, feia, que ninguém mais neste mundo me queria, que eu deveria ser grata por ele ter se casado comigo, que sem ele eu apodreceria naquela miserável cafeteria. Ela fez uma pausa, então lentamente ergueu a manga de seu vestido. O tribunal inteiro pareceu prender a respiração ao longo do braço fino de Evelyn. Hematomas se destacavam em cachos vívidos, como flores venenosas em flor. Alguns haviam desbotado para o amarelo doentio do tempo. Outros ainda eram de um roxo profundo, frescos de apenas alguns dias atrás. Marcas de dedos, estrias vermelhas, arranhões sobrepostos uns aos outros como um mapa de sofrimento. E quando eu tentei revidar, a voz de Evelyn quebrou. Foi isso que eu recebi. O silêncio ficou tão completo que parecia que se podia ouvir corações batendo. Alguns espectadores na parte de trás começaram a chorar. A escrivã do tribunal levantou uma mão para cobrir a boca, os olhos brilhando em vermelho. Até o juiz Henderson, que havia visto milhares de casos ao longo de 30 anos no banco, tirou os óculos e enxugou os olhos. Evelyn deixou a manga cair, cobrindo as feridas, mas nada podia cobrir as feridas dentro dela. Eu não quero o dinheiro dele, ela disse, sua voz estranhamente calma após a tempestade de emoções. Não quero a casa, não quero os carros, não quero nada que ele tenha. Eu só quero liberdade. Ela olhou diretamente nos olhos do juiz Henderson. Eu só quero viver como um ser humano. Não controlada, não espancada, não humilhada todos os dias. Eu só quero respirar. Evelyn sentou-se lentamente, seus ombros tremendo. Lágrimas ainda escorriam por suas bochechas, mas ela não chorou em voz alta. Ela havia chorado demais nos últimos 5 anos nas noites solitárias em que Derrick ficava fora com outra mulher, nos cantos escuros dos quartos onde ela se encolhia após cada espancamento. Agora ela estava sem lágrimas. Atrás dela, Sebastian Kane sentou-se imóvel como uma estátua. Mas se alguém olhasse de perto, teria visto suas mãos cerradas em punhos, os nós dos dedos brancos pela força. Sua mandíbula estava tão travada que os tendões se destacavam sob sua pele. Seus olhos cinza prateados, geralmente frios e ilegíveis, ardiam com um fogo que apenas os moribundos conseguiam testemunhar. Ele estava se contendo a raiva que queria surgir, atravessar o corredor e despedaçar Derrick Morrison ali mesmo. Contendo o instinto de um homem que havia matado e não hesitaria em matar novamente. Contendo-se porque ele sabia que Evelyn precisava de justiça, não de violência. Mas se Derrick ousasse abrir a boca e dizer mais uma palavra que prejudicasse Evelyn, Sebastian não tinha certeza se conseguiria se conter mais. 8 anos atrás, Manhattan estava afogando em uma noite de chuva implacável. Sebastian Kane, 28 anos, jazia em uma poça de seu próprio sangue em um beco escuro na 42nd Street. 2 balas o haviam perfurado, uma no abdômen, uma em seu ombro esquerdo. O sangue continuava a escorrer, misturando-se com a água da chuva, transformando-se em riachos vermelhos que corriam em direção ao ralo da tempestade. Ele havia sido traído. Victor Chen, o parceiro de negócios em quem ele confiava como um irmão, o havia vendido para uma equipe rival em troca do controle do império
que eles haviam construído juntos. Eles o emboscaram no momento em que ele deixou a reunião. 3 tiros no escuro e ele caiu. Ele tentou rastejar, tentou encontrar um lugar para se esconder, mas suas forças se foram. Ele jazia ali naquele beco fedorento, coberto de lixo, olhando para um céu negro sem estrelas. Ele sabia que estava prestes a morrer. Ninguém encontraria seu corpo até a manhã seguinte, quando os sem-teto viessem vasculhar as lixeiras. Sebastian Cain, o homem a caminho de se tornar o chefão mais poderoso de Nova York, morreria como um cão vadio em um canto esquecido da cidade. Então ele ouviu passos. Evelyn Harper, 19 anos, estudante de medicina do 2º ano, estava voltando para casa depois de um turno em seu emprego de meio período em uma cafeteria. Ela estava tão cansada que mal tinha energia para pensar. Ela só queria voltar para seu minúsculo apartamento-estúdio, tomar um banho quente e dormir algumas horas antes de ter que acordar para a aula. Mas ao passar pelo beco, ela ouviu um gemido fraco e quebrado. Ela parou. Todo o instinto de sobrevivência lhe dizia para não ser tola o suficiente para entrar em um beco escuro de Manhattan às 2h da manhã. Mas outra voz surgiu, a voz da consciência, da compaixão que seu pai lhe ensinara desde pequena, dizendo-lhe que alguém poderia precisar de ajuda. Evelyn entrou no beco e encontrou Sebastian. Ele estava lá, o rosto pálido pela perda de sangue, olhos cinza prateados perdendo lentamente sua luz. Ela se ajoelhou ao lado dele, verificou as feridas e seu coração apertou. 2 ferimentos à bala, o sangramento ainda continuava. Ela pegou o telefone para ligar para o 911, então parou. Ela era estudante de medicina. Ela sabia que com a quantidade de sangue que ele havia perdido, se uma ambulância chegasse depois de 15 minutos, este homem estaria morto. E nesta área, ambulâncias nunca chegavam em 15 minutos. Se eu ligar para o 911, você sangrará até a morte antes que eles cheguem. Ela disse ao homem moribundo, nem sabendo se ele podia ouvi-la. Se eu te deixar aqui, você morrerá de qualquer maneira. Ela olhou para o rosto dele, o rosto de um completo estranho, alguém que ela não conhecia, alguém cuja vida ela não conseguia ler, alguém cujos pecados e razões eram um mistério. E ela tomou a decisão mais insana de sua vida. Você vem comigo. De alguma forma, Evelyn arrastou Sebastian de volta para seu apartamento. Ela não se lembrava exatamente como conseguiu, apenas que a chuva continuava caindo, que ele era impossivelmente pesado, que seu sangue encharcava suas roupas. Seu apartamento era um quarto, não maior que o armário de uma pessoa rica, mas ela o deitou em sua única cama e foi trabalhar. Ela não tinha equipamento médico profissional. Ela usou agulha e linha destinadas a consertar roupas para costurar suas feridas, vodka barata para desinfetar, toalhas para estancar o sangramento. Ela ficou acordada por 3 noites seguidas, observando-o, trocando suas bandagens, colocando água em sua boca quando ele entrava e saía do delírio. 3 dias, cuidando de um estranho em seu minúsculo quarto. Ela não perguntou quem ele era. Ela não exigiu dinheiro. Ela não chamou a polícia. Ela apenas fez o que podia para mantê-lo vivo. No 4º dia, Sebastian acordou. Ele olhou ao redor do quarto desconhecido, olhou para as suturas grosseiras, mas eficazes em seu corpo, então olhou para a jovem sentada ao lado da cama, olheiras sob os olhos por falta de sono. Por quê? Foi a primeira palavra que ele pronunciou. Sua voz áspera de dias de silêncio. Por que você me salvou? Você não sabe quem eu sou. Eu poderia ser um assassino, um criminoso, qualquer um. Evelyn olhou para ele com olhos castanhos quentes e nem um traço de medo. Porque você é humana, ela disse simplesmente. E eu não abandono pessoas. Sebastian ficou em silêncio por um longo tempo. Em seu mundo, ninguém fazia nada sem um propósito. Ninguém dava sem exigir algo em troca. No entanto, esta garota, uma completa estranha, havia arriscado tudo para salvar sua vida e não esperava nada em absoluto. Eu vou te pagar,
ele disse. Qualquer coisa que você quiser. Dinheiro, uma casa, um carro, qualquer coisa. Apenas diga. Evelyn sorriu. Um sorriso suave e puro, tão gentil que fez algo no peito de Sebastian doer. Viva bem, ela disse. Isso é o suficiente. Na manhã seguinte, quando Sebastian acordou, Evelyn havia partido. Ela deixou um pouco de comida, uma garrafa de analgésicos e um pedaço de papel que dizia boa sorte, sem nome, sem número de telefone, sem endereço. Ela desapareceu de sua vida como um sonho. Sebastian passou os 2 anos seguintes procurando por ela. Ele contratou os melhores investigadores particulares, usou todos os recursos que tinha, virou Manhattan de cabeça para baixo procurando pela garota que havia salvado sua vida. E no final, ele a encontrou. Mas quando o fez, Evelyn estava casada com Derek Morrison. Ele ficou à distância e a viu sair da prefeitura em um vestido de noiva branco, sorrindo brilhantemente ao lado de seu novo marido, e ele decidiu não interferir. Por 5 anos, Sebastian observou em silêncio. Ele viu seu sorriso desvanecer lentamente. Ele viu a luz em seus olhos se apagar lentamente. Ele a viu emagrecer, murchar, morrer lentamente dentro daquele inferno de casamento. Mas ele não interveio porque respeitava sua escolha até que recebeu a notícia de que Derek havia empurrado para um divórcio brutal, congelado as contas e a deixado sozinha sem ninguém para ajudá-la. E Sebastian sabia que era hora de pagar a dívida de 8 anos atrás. No tribunal, Sebastian observou Evelyn sentada ali, os ombros tremendo depois que ela falou de 5 anos no inferno. Ela não sabia quem ele era, não se lembrava de seu rosto daquela noite chuvosa anos antes, mas não importava. Ele se lembrava e ele não deixaria ninguém a machucar nunca mais. Derek não aguentava mais. Ele estava sentado ali por 1 hora inteira, vendo tudo desmoronar na frente dele. Seu advogado saiu. Seus segredos financeiros foram arrastados para a luz. Seus casos foram expostos. E agora a esposa que ele tinha certeza que esmagaria estava sentada ali em lágrimas, contando ao mundo o que ele havia feito. Como se ele fosse algum tipo de monstro, ele pulou de pé, empurrando sua cadeira para trás com um forte arranhão. Você ingrata! Sua voz se estilhaçou de raiva e ecoou pelo tribunal. Eu salvei sua mãe. Paguei os $200.000 para mantê-la viva. Dei a você uma vida que você nunca poderia ter sonhado. Uma casa grande, um carro bom, roupas de grife. E você me paga sentando aqui e me difamando. Ele caminhou em direção à mesa de Evelyn, cada passo como um golpe de martelo, seu dedo apontado para o rosto dela como uma lâmina. Sem mim, você é apenas uma moça do café. Você teria morrido apodrecendo naquela miserável cafeteria com a pilha de dívidas de seu pai. Você não é nada. Você me ouve? Nada. Evelyn encolheu-se na cadeira. O velho instinto gravado nela por 5 anos de abuso, fazendo-a querer se encolher e desaparecer. Ela havia visto Derek assim centenas de vezes. Ela sabia o que viria a seguir. A dor, a humilhação, as desculpas falsas na manhã seguinte. Mas desta vez foi diferente. Desta vez, ela não estava sozinha. Sebastian Kane levantou-se. Apenas um pequeno movimento. Sem pressa, sem barulho, sem teatralidade. Ele simplesmente se levantou de seu assento, como se estivesse se levantando para servir um copo d'água. Mas todo o tribunal congelou. O ar de repente ficou espesso, pesado o suficiente para sufocar. A temperatura pareceu cair alguns graus. Os espectadores sentados mais perto de Sebastian se afastaram sem pensar, como se seus instintos de sobrevivência estivessem gritando um aviso sobre algo letal. Derek parou e se virou. Sebastian entrou no corredor, colocando-se entre Derek e Evelyn. Ele não se apressou. Cada passo era medido e firme. Como o rufar do tambor de guerra, ele parou a cerca de 2 metros de Derek, perto o suficiente para Derek ver cada detalhe de seu rosto.
longe o suficiente para Derrick não conseguir alcançar Evelyn, por mais que tentasse. Sr. Morrison, a voz de Sebastian não era alta. Ele não gritou. Ele não rosnou. Ele não ameaçou. Ele apenas falou calmo e uniforme. No entanto, ela rolou pela sala como um trovão distante, como o rugido de um predador forçando sua raiva para baixo. Sente-se agora mesmo. Cada palavra foi separada, limpa e final, como 5 marteladas selando um caixão. Derrick abriu a boca, pronto para dizer algo, pronto para resistir, pronto para provar que não tinha medo daquele homem, que ele era Derek Morrison, que ninguém podia mandar nele. Então ele olhou nos olhos de Sebastian e cada palavra ficou rígida em sua garganta. Aqueles não eram os olhos de um empresário. Não eram os olhos de um homem que havia ido ao tribunal para ajudar um amigo. Eram os olhos de alguém que havia matado. Não uma pessoa, não duas, muitas, tantas, e que estava pronto para matar novamente. Naquele olhar frio cinza prateado, Derek viu sua própria morte. Ele viu escuridão. Ele viu becos onde pessoas desapareciam sem deixar rastros. Ele viu o fundo do rio Hudson, onde o concreto guardava segredos que nunca lá afloravam. Ele viu o inferno, e o inferno estava olhando para ele. Os joelhos de Derek cederam. Ele não decidiu sentar. Seu corpo obedeceu por conta própria. Presa diante de um caçador, um rato diante de uma cobra. Ele caiu na cadeira, pesado como um saco de areia. Suas pernas não conseguiam mais sustentá-lo. Sua boca ficou seca. Seu coração batia fora de ritmo. Suor frio escorreu por sua espinha. Pela primeira vez em sua vida, Derek Morrison entendeu o que realmente era o medo. Não o medo de perder dinheiro, perder reputação, perder status. Este era o medo primal. O medo de uma criatura enfrentando um inimigo. 10.000 vezes mais forte, o medo de um homem diante da morte. Sebastian manteve sua posição por mais um momento, certificando-se de que Derrick não ousaria se mover. Então se virou. Ao passar por Evelyn, por um instante, seu olhar encontrou o dela. O frio cinza prateado suavizou apenas ligeiramente, apenas o suficiente para Evelyn saber que estava segura. Então ele continuou para seu assento, sentou-se, cruzou a perna sobre a outra, como se nada tivesse acontecido, como se tivesse apenas se levantado para se espreguiçar por um momento. O tribunal permaneceu afundado em silêncio. Ninguém ousou falar. Ninguém ousou se mover. Até os oficiais do tribunal perto da porta ficaram imóveis como pedra. Seus instintos dizendo-lhes para não serem tolos o suficiente para interferir nos negócios de Sebastian K. O juiz Henderson pigarreou, tentando recuperar o equilíbrio. Ele havia sentado no banco por 30 anos, mas nunca havia visto um homem fazer outro homem adulto cair de joelhos com nada além de um olhar. Sr. Sterling, ele disse, sua voz ligeiramente. Por favor, continue. Raymond Sterling assentiu e levantou-se com calma praticada. Obrigado, meritíssimo. Temos uma última peça de evidência que gostaríamos de apresentar. Raymond Sterling abriu a maleta de couro pela última vez e tirou um arquivo mais fino do que os anteriores. Mas Derek sabia apenas pelos olhos do velho advogado que esta pasta seria a lâmina final. Meritíssimo, apresentamos nossa peça final de evidência, disse Raymond, seu tom tão calmo quanto o de um homem recitando uma receita de culinária. Esta evidência diz respeito a um tipo de ativo que o Sr. Morrison trabalhou muito duro para esconder, o tipo que ele acreditava que ninguém jamais poderia rastrear. Ele entregou o arquivo ao escrivão do tribunal e mandou ligar a tela de apresentação. O monitor se encheu de linhas de código, endereços de carteira digital e transações de blockchain registradas com precisão cuidadosa. Estes são os registros de transações de criptomoedas do Sr. Morrison. Nos últimos 3 anos, ele converteu discretamente dinheiro em Bitcoin e Ethereum, no valor total de os 6.100 deles. Uma onda de murmúrios surgiu no tribunal. 6,8 milhões, além dos 4.500 mil nas Ilhas Cayman.
Uma vasta fortuna que Derrick havia escondido de sua esposa. Raymond continuou sem permitir que o choque se espalhasse por muito tempo. Esta carteira é protegida por uma senha e chaves privadas conhecidas apenas pelo Sr. Morrison. Ele acreditava que ninguém poderia acessá-la. No entanto, Raymond acrescentou, um leve sorriso tocando sua boca. Ele esqueceu que uma vez salvou essa informação em um laptop antigo. Derrick sentiu seu sangue gelar. O laptop antigo que ele havia jogado fora 3 meses antes de pedir o divórcio. Ele havia cuidadosamente apagado tudo, formatado o disco e o jogado em uma lixeira pública à meia-noite. Ninguém poderia saber. Ninguém poderia encontrá-lo. Este laptop, disse Raymond, levantando uma sacola de evidências transparente, contendo um laptop prateado que parecia dolorosamente familiar para Derrick, foi recuperado e enviado a um especialista em recuperação de dados. Embora o Sr. Enster 10, Morrison tenha tentado apagar tudo. Os dados do disco rígido ainda puderam ser restaurados, e entre o que recuperamos, encontramos todas as informações relacionadas às suas carteiras de criptomoedas. Derrick saltou de pé, esquecendo o medo que o acabara de esmagar momentos antes. Essa evidência é ilegal, ele gritou, sua voz rachando de desespero. Eles invadiram minha propriedade. Eles roubaram meu laptop. Isso é uma violação da lei. Eu vou processá-los. Raymond não se intimidou. Ele simplesmente ficou ali, esperou Derrick terminar, então respondeu com paciência medida. Sr. Morrison, este laptop foi encontrado em uma lixeira pública na 42nd Street em 17 de dezembro do ano passado. Ele tirou uma única folha do arquivo. Este é o registro de incidente documentando a descoberta do laptop, verificado por testemunhas com um registro de data e hora da câmera de segurança de um prédio próximo. Ele olhou para Derrick da mesma forma que um gato olha para um rato encurralado contra a parede. Sob a lei de Nova York, propriedade abandonada em uma lixeira pública não está mais sob propriedade pessoal. Qualquer pessoa tem o direito de recuperá-la e usá-la. Portanto, esta evidência é inteiramente legal. Derrick ficou ali com a boca aberta. No entanto, nenhum som saiu. Ele olhou para o laptop dentro da sacola de evidências, depois para Raymond, depois para Sebastian sentado atrás dele, seu rosto ilegível. Ele entendeu agora. Sebastian, aquele homem tinha alguém o observando. Aquele homem sabia quando ele jogou o laptop fora. Aquele homem o recuperou antes mesmo do caminhão de lixo chegar. Tudo havia sido planejado do começo ao fim. Raymond virou-se para o juiz Henderson. Meritíssimo, para resumir, o Sr. Morrison escondeu um total de 11.300 mil de sua esposa e deste tribunal, $4.500 mil em uma conta offshore nas Ilhas Cayman e 6.800 mil em criptomoeda. Isso constitui fraude de ativos em larga escala em um processo de divórcio e pedimos ao tribunal que imponha as medidas apropriadas. Derrick não aguentava mais. Ele bateu a mão na mesa, gritando como um animal ferido. Você não pode fazer isso comigo. Eu tenho direitos. Eu sou Derrick Morrison. Eu tenho advogados. Eu tenho dinheiro. Eu tenho poder. Você não pode, Raymond o interrompeu. Sua voz fria como gelo. Você tem o direito de permanecer em silêncio, Sr. Morrison. E eu realmente sugiro que use esse direito porque cada palavra que disser daqui em diante será gravada e poderá ser usada como evidência contra você nos próximos processos criminais. Derrick cerrou a boca. Ele olhou ao redor do tribunal, procurando um aliado, alguém ao seu lado, um fio tênue de esperança. Mas tudo o que encontrou foram rostos desconhecidos olhando para ele com desprezo e nojo. Ele havia perdido completamente e absolutamente. O juiz Henderson sentou-se em silêncio por um longo tempo, seus olhos envelhecidos percorrendo as pilhas de arquivos amontoados à sua frente. Ele havia sido juiz por 30 anos. Ele havia visto milhares de divórcios, dos mais simples aos mais emaranhados.
mas nunca havia visto um homem tão cruel e ganancioso quanto Derek Morrison. Ele respirou fundo, então levantou seu martelo. O tribunal ficou perfeitamente imóvel, cada olhar fixo nele. Após revisar todas as provas apresentadas na audiência de hoje, ele começou, sua voz ecoando pelo silêncio. O tribunal emite a seguinte decisão. Ele baixou o martelo com um golpe seco. Primeiro, a petição de divórcio é concedida. O casamento entre Derek Morrison e Evelyn Morrison é por meio deste dissolvido com culpa total, atribuída ao peticionário Derek Morrison, devido a atos de adultério, abuso psicológico, abuso econômico e fraude de bens. Um segundo golpe do martelo. Segundo, quanto à divisão de bens, à luz da grave má conduta do Sr. Morrison, o tribunal concede 75% dos bens conjugais à Sra. Morrison, incluindo as residências no Upper East Side, os veículos e as contas de investimento. Um terceiro golpe. Terceiro, todos os bens ilicitamente ocultados pelo Sr. Morrison, incluindo os $4.500 mantidos em uma conta offshore nas Ilhas Cayman e os $6.800 em criptomoeda, são por meio deste apreendidos e transferidos para a Sra. Morrison, como compensação pelos danos que ela sofreu. Derek sentou-se como que petrificado, olhos arregalados enquanto olhava para o juiz. 11.300.000. Cada dólar que ele tanto se esforçou para esconder, se foi, pertencente à esposa que ele tinha certeza que sairia deste tribunal sem nada. O juiz Henderson continuou, nem um traço de misericórdia em seu tom. Quarto, o Sr. Morrison deverá pagar pensão alimentícia à Sra. Morrison, no valor de uns $15.000 por mês, por um período de 10 anos. Um quinto golpe, pesado como pregos, sendo cravado em um caixão. E, finalmente, o tribunal ordena que o processo completo seja encaminhado ao Federal Bureau of Investigation para investigação de falsificação, fraude financeira e evasão fiscal. O Sr. Morrison deve ser detido aguardando investigação. O juiz baixou o martelo e olhou Derek diretamente nos olhos. A sessão está encerrada. Derek pulou de pé, seu rosto ficando de um roxo escuro como se fosse explodir. Não! Ele gritou, sua voz quebrando em frenesi. Você não pode fazer isso comigo. Eu sou Derek Morrison. Eu tenho dinheiro, poder, conexões. Você vai pagar por isso. 2 oficiais do tribunal se moveram, rápidos e experientes. Eles prenderam Derek por ambos os braços, forçaram-no para baixo, e o clique metálico frio das algemas soou enquanto elas se fechavam em seus pulsos. Derek Morrison, um dos oficiais, disse em um tom plano e memorizado: Você está sendo detido aguardando investigação. Você tem o direito de permanecer em silêncio. Qualquer coisa que disser pode e será usada contra você em um tribunal de justiça. Solte-me. Derek se debateu. Mas as mãos do oficial o seguravam como grampos de ferro. Você não sabe quem eu sou? Eu vou processar todo mundo. Eu vou destruir você. Eles começaram a arrastar Derek em direção à porta. Ele lutou, mas foi inútil. Seus sapatos de couro caros arranharam o chão de madeira, fazendo um som áspero e rangente. Ao passarem pela mesa de Evelyn, Derek torceu a cabeça para trás, olhos ardendo de ódio. Evelyn! Ele gritou, sua voz o uivo de um animal ferido. Você vai pagar por isso. Você me ouve? Eu vou sair, e quando eu sair, você verá o que eu posso fazer. Você vai se arrepender de hoje. Eu juro que sim. Evelyn não olhou para trás. Ela não se virou, não tremeu, não reagiu às ameaças de Derek. Ela apenas sentou ali, com a coluna reta, os olhos para a frente. Ou melhor, seus olhos estavam em Sebastian. Sebastian sentou na fila atrás dela, e seu olhar cinza prateado suavizou ao encontrar o dela. Ele não falou. Ele apenas deu um pequeno e gentil aceno, uma promessa sem palavras. Você está segura agora. Acabou. Você não precisa mais ter medo.
As portas do tribunal se abriram e as luzes do corredor entraram. Derrick ainda estava gritando, ainda lutando, mas sua voz ficou mais distante enquanto os oficiais o arrastavam para fora. Então a porta bateu. O som ecoou pelo tribunal como um sino, anunciando o fim de uma era. Seguiu-se o silêncio. Silêncio absoluto encheu a sala. Evelyn permaneceu sentada, imóvel. Ela não chorou, ela não sorriu. Ela apenas respirou para dentro, para fora. Pela primeira vez em 5 anos, ela podia respirar sem sentir a mão de alguém se fechando em sua garganta. Acabou. Verdadeiramente acabou. E ela estava viva. Ela ainda estava viva. O tribunal lentamente esvaziou. Os espectadores se afastaram. A escrivã recolheu os arquivos. O juiz Henderson desceu e desapareceu do banco. Apenas Evelyn permaneceu sentada ali imóvel, como se ainda não pudesse acreditar que o que acabara de acontecer fosse real. Raymond Sterling veio à mesa dela e colocou um cartão de visitas na madeira. Senhora Morrison, ou melhor, Senhorita Harper, de agora em diante, ele disse gentilmente. Se precisar de algo, ligue para mim. Desejo-lhe tudo de bom. Então ele acenou para Sebastian e partiu, e os dois ficaram sozinhos naquela vasta sala oca. Evelyn levantou-se lentamente e virou-se para olhar para Sebastian. Ele ainda estava sentado na fila atrás dela, silencioso, paciente, como se tivesse uma vida inteira para esperar. Lágrimas ainda se agarravam às suas bochechas enquanto ela caminhava em direção a ele, cada passo tremendo, mas de alguma forma firme. Por quê? Sua voz estava rouca de tanto chorar. Por que você fez tudo isso? Quem é você? Eu não entendo. Sebastian levantou-se e desceu da fila, parando a um passo dela, perto o suficiente para ela ver a leve cicatriz em seu rosto, longe o suficiente para não invadir seu espaço. Você não se lembra de mim? Ele disse baixo e gentil, sem um traço de culpa, e eu nunca esperei que você se lembrasse. 8 anos é muito tempo, mas eu me lembro de você, Evelyn. Lembro-me de cada segundo. Ele levantou uma mão e tocou a cicatriz em sua bochecha. Você salvou minha vida quando não tinha nada. Você era uma estudante pobre, trabalhando até tarde em uma cafeteria, morando em um apartamento não maior que um armário. E você trouxe um estranho sangrando para casa, costurou suas feridas com agulha de costura e linha e cuidou dele por 3 dias, sem nunca perguntar quem ele era. Evelyn ficou ali com a boca ligeiramente aberta, atordoada. A memória começou a surgir, lenta e vívida, a chuva, o beco escuro, o homem deitado no sangue. Ela pensou que ele já havia partido, mas então seus olhos se abriram, e ela viu olhos cinza prateados, frios e ferozes, mas desesperados para viver. Seu, ela sussurrou, não ousando acreditar. Você me deu 3 dias de vida, Sebastian continuou, sua voz suavizando. Quando o mundo inteiro queria que eu morresse. Você não pediu dinheiro. Você não pediu gratidão. Você não pediu nada. Você apenas disse viva bem. Isso é o suficiente. E então você desapareceu. Evelyn balançou a cabeça, lágrimas escorrendo novamente. Eu apenas fiz o que qualquer um faria. Eu não podia deixar alguém morrer bem na minha frente. Não, Sebastian disse, firme como pedra. Nem todos fariam. No meu mundo, as pessoas passam por cima de corpos sem olhar para trás. Elas traem, elas mentem e elas matam por dinheiro e poder. Você foi a única, Evelyn. A única que olhou para mim como um ser humano que precisava ser salvo. Não um monstro a temer. O silêncio se instalou entre eles. Evelyn olhou para Sebastian nos olhos cinza prateados que assombravam as margens de sua memória por 8 anos, mesmo que ela não soubesse. Há quanto tempo você me observa? Sua pergunta saiu como um sussurro. Sebastian não a evitou. Tempo suficiente para saber que você estava morrendo dentro daquele casamento. Tempo suficiente para ver seu sorriso desaparecer. Tempo suficiente para esperar até que você precisasse de mim. Ele fez uma pausa.
e tempo suficiente para não interferir porque eu respeitava sua escolha. Evelyn não sabia o que dizer. Ela estava ali no tribunal vazio, olhando para o homem mais poderoso de Nova York, olhando para ela com uma expressão que ela nunca vira ninguém lhe dar. Não o olhar de um caçador, não o olhar de um homem que queria possuir, o olhar de alguém que havia esperado muito tempo apenas para ficar perto dela. Há um lugar para onde eu quero te levar, Sebastian disse, quebrando o silêncio. Você virá comigo? Meia hora depois, o Maybach preto parou em frente ao hospital particular Mount Sinai. Sebastian abriu a porta do carro para Evelyn, e ela saiu, olhando para o prédio alto em confusão. Por que estamos aqui? Sebastian não respondeu. Ele simplesmente a guiou para dentro, passando pelo lobby polido, para o elevador e por um corredor até pararem em um quarto no 12º andar. A porta se abriu e Evelyn congelou. Era o quarto de hospital mais bonito que ela já vira. Espaçoso como um apartamento com grandes janelas com vista para o Central Park, móveis luxuosos, o equipamento médico mais avançado, e na cama do hospital, sua mãe estava deitada. Margaret Harper parecia muito mais saudável do que da última vez que Evelyn a vira. Sua cor estava melhor, sua respiração uniforme, e um sorriso floresceu em seus lábios quando ela viu sua filha. Evelyn, ela chamou, sua voz fraca, mas brilhante de alegria. Você está aqui. Evelyn correu para a cama e abraçou a mãe, lágrimas jorrando. Mãe, você está melhor? Senti tanto a sua falta. Ela segurou a mãe por muito tempo antes de levantar a cabeça e olhar ao redor do quarto. Uma enfermeira particular estava no canto, sorrindo para ela. Quem pagou por tudo isso? Evelyn perguntou, sua voz tremendo. Este quarto, este equipamento, uma enfermeira particular 24 horas por dia, 7 dias por semana. A enfermeira olhou para ela, depois para a porta onde Sebastian estava no corredor, sem entrar. Um benfeitor anônimo, senhora. Nos últimos 3 anos. Evelyn levantou-se e saiu para o corredor para encarar Sebastian. 3 anos? Sua voz falhou. Você está pagando pelo cuidado da minha mãe há 3 anos. Enquanto eu ainda morava com Derek, enquanto eu nem sabia que você existia, Sebastian olhou para ela, calmo e firme. Sua mãe não deveria sofrer por seu sacrifício. Você se casou com Derek para salvá-la. Mas isso não significa que ela tinha que viver nas condições miseráveis que Derek proporcionou. Evelyn balançou a cabeça, lágrimas caindo sem fim. Você não me devia isso. Eu apenas costurei algumas costuras e deixei você ficar por 3 dias. Isso não vale tudo isso. Sebastian se aproximou, seus olhos cinza prateados fixos nos dela. Eu decido o que devo, Evelyn, não você. Ele fez uma pausa, então falou novamente, sua voz leve como o vento. E não importa o que você pense para mim. Aqueles 3 dias valeram uma vida inteira. 2 semanas se passaram desde aquela fatídica audiência. Evelyn havia se mudado para um pequeno apartamento em Tribeca que Sebastian providenciou para ela. Um lugar seguro e tranquilo, onde ela poderia começar a se recuperar de 5 anos de inferno. Ela começou a desenhar novamente, começou a dormir a noite toda sem pesadelos, começou a aprender a sorrir sem esperar por punição. Mas Derek Morrison não era o tipo de homem que aceitava a derrota. Ele pagou uma fiança enorme para garantir sua libertação enquanto o FBI completava sua investigação. E em vez de ficar quieto e esperar o que estava por vir, ele escolheu a vingança. Ele contratou uma equipe de investigadores particulares para seguir Evelyn, e em poucos dias eles relataram tudo a ele. Ela estava morando em um apartamento de propriedade de uma subsidiária de Sebastian Cain. Ela estava sendo levada no carro de Sebastian. Ela se encontrava frequentemente com Sebastian para jantares privados. Derek riu quando soube. Ele havia encontrado a maneira de destruí-la. Na manhã seguinte, todos os tabloides e sites de notícias de entretenimento em Nova York publicaram o mesmo tipo de manchete.
A ex-mulher de Derek Morrison é a amante secreta do chefão da máfia, Sebastian Cain. Escândalo de romance, a mulher por trás do fantasma. De esposa de empresário a amante de mafioso, a história de Evelyn Harper. A notícia se espalhou como um vírus. As mídias sociais explodiram com milhares de comentários, a maioria deles cruéis e julgadores. As pessoas chamavam Evelyn de caçadora de fortunas, amante de mafioso, uma mulher que subia mais alto com seu corpo. Eles não sabiam nada sobre os 5 anos de abuso. A noite em que ela chorou sozinha, os hematomas que ela escondia sob mangas compridas. Eles só viam que ela deixou um homem rico por um mais rico, e isso era o suficiente para eles a condenarem. Repórteres invadiram o prédio de Evelyn como abutres farejando a morte. Eles esperavam na entrada, na área de estacionamento, até mesmo na cafeteria do outro lado da rua. Eles apontavam para suas janelas, desesperados para capturar qualquer imagem que pudessem vender por um preço alto. Evelyn não ousava sair. Ela sentou no apartamento escuro com as cortinas bem fechadas, olhando para o telefone enquanto ele zumbia sem parar com chamadas de números desconhecidos. Ela queria gritar, chorar, desaparecer deste mundo. Ela havia escapado de um inferno, apenas para entrar em outro. Naquela noite ela ligou para Sebastian. Ela disse que deveria ir embora, sua voz tremendo, que ela estava o machucando, sua reputação, seu trabalho, tudo. Que se as pessoas soubessem que ele estava a ajudando, elas pensariam. Sebastian a interrompeu, calmo como se estivessem discutindo o tempo, e perguntou o que eles pensariam. Que ele tinha uma amante, que ele era da máfia. Eles pensaram isso por 15 anos, Evelyn, ele disse a ela, e uma história de tabloide não mudaria nada. Ela sussurrou que não queria ser um fardo, que ela havia sido o fardo de Derek por 5 anos, que ele a lembrava disso todos os dias, e ela não queria repetir isso. Sebastian disse o nome dela, não alto, mas o suficiente para silenciá-la. E então ele disse a ela que ela era a única pessoa em sua vida que nunca o havia machucado. Nem uma vez, nem uma única vez. E ele pediu para ela não ir. Evelyn não disse nada. Ela apenas segurou o telefone contra o peito e chorou. Na manhã seguinte, Sebastian Cain convocou uma conferência de imprensa. Foi algo sem precedentes. Em 15 anos construindo seu império subterrâneo, Sebastian nunca havia aparecido publicamente perante a mídia. Ele era um fantasma, um nome que as pessoas sussurravam, mas nunca ousavam dizer em voz alta. E agora o fantasma estava entrando na luz. Centenas de repórteres lotaram o salão de baile do Hotel Plaza. Câmeras apontadas em todas as direções. Microfones captando até a menor respiração. Eles vieram famintos pela história mais sensacional do ano. Um vislumbre do mundo selado de Sebastian Cain. Sebastian subiu ao pódio em um impecável terno preto de 3 peças, sem uma única dobra. A cicatriz em seu rosto, um aviso silencioso. Ele não segurava papel, não tinha assistente, não tinha observações preparadas. Ele apenas ficou ali, olhou para a multidão de repórteres e começou. Ele disse que, muitos anos atrás, a senhora Evelyn Harper salvou sua vida, que ela não sabia quem ele era ou o que ele fazia, que ela não tinha motivo para ajudá-lo, e ainda assim ela o fez. Ele fez uma pausa, seus olhos cinza prateados varrendo rosto após rosto. Ele disse que hoje estava pagando aquela dívida, nem mais nem menos. Ele se afastou do pódio e seguiu para as portas. Mas antes de sair, ele parou e se virou para encarar a câmera principal. Ele disse que qualquer um que continuasse a assediar a Sr. Harper poderia procurá-lo diretamente, e sua voz era fria como gelo. Cada palavra prensada no lugar com peso deliberado. Seguiu-se o silêncio. Silêncio absoluto que engoliu a sala. Centenas de repórteres ficaram ali com a boca aberta e sem coragem de falar. Ninguém levantou a mão. Ninguém fez uma única pergunta. Ninguém sequer parecia se lembrar de como respirar, porque entenderam que o que acabaram de ouvir não era um aviso.
Era uma sentença. Sebastian Kane saiu. As portas se fecharam atrás dele. E daquele dia em diante, nenhum jornal, nem uma estação de televisão, nem uma conta de mídia social ousou mencionar o nome de Evelyn Harper com algo negativo. Porque neste mundo há pessoas que você pode irritar. E então há Sebastian Kina. 3 meses depois, o Tribunal Federal em Lower Manhattan estava lotado. Mas desta vez, Derek Morrison não estava sentado na mesa do peticionário em um terno de $2.000 com aquele sorriso arrogante. Ele estava sentado na mesa do réu em um uniforme de prisão laranja amassado. Cabelo selvagem de muitas noites sem dormir. Barba por fazer áspera ao longo de sua mandíbula de dias sem barbear. Os olhos que costumavam ser afiados e certos estavam agora fundos, machucados com círculos pretos profundos, carregando o olhar frenético de um animal preso sem para onde correr. Ele não era mais Derek Morrison, o empresário de sucesso, o proprietário da Morrison Tech. Ele era o réu número 237, esperando ser julgado por 4 acusações graves: falsificação, fraude financeira, evasão fiscal federal, lavagem de dinheiro internacional. Por 2 semanas, o promotor havia apresentado as evidências, e a cada dia que passava, o rosto de Derek ficava um pouco mais pálido. Mas o golpe fatal veio de alguém que ele nunca esperaria. Harrison Crawford, seu advogado, o homem que Derek havia pago milhões ao longo dos anos, subiu ao banco das testemunhas como testemunha da acusação. Ele havia trocado seu testemunho por imunidade. Harrison lhes contou tudo. As vezes em que Derek se gabou de contas offshore, a maneira como Derek riu de forjar a assinatura de Evelyn, os e-mails e textos que Derek lhe enviou, discutindo como esconder criptomoeda de sua esposa e das autoridades fiscais. Derek sentou ali observando seu ex-advogado traí-lo. E ele entendeu com uma clareza que tinha gosto de sangue, que isso era karma. Ele traiu Evelyn, e agora a traição veio para ele. Evelyn sentou-se na galeria com Sebastian ao lado dela. Ela havia mudado muito nesses 3 meses. Nada mais de vestido cinza desgastado, nada mais de ombros estreitos e trêmulos. Ela usava um elegante vestido creme, seu cabelo bem penteado. E, mãe, o mais importante, seus olhos não estavam mais com medo. Ela olhou para Derek como se olha para um estranho. Um capítulo que já havia se encerrado no livro de sua vida. O juiz federal bateu o martelo. A sala ficou em silêncio. Derek Morrison, o júri proferiu um veredicto de culpado em todas as 4 acusações. Ele olhou para o arquivo, depois de volta para Derek. Pelos crimes de falsificação, fraude financeira, evasão fiscal federal e lavagem de dinheiro internacional. O tribunal o sentencia a 7 anos de prisão federal sem liberdade antecipada. Você começará a cumprir sua sentença imediatamente. Derek saltou de pé, a boca se abrindo como se quisesse dizer algo. Mas para você. S. Marshals agiram imediatamente e o algemaram. O clique metálico frio das algemas ressoou pelo tribunal, como as notas finais de uma canção de encerramento. Enquanto o levavam embora, Derek virou a cabeça e olhou para Evelyn uma última vez. Seus olhos ardiam de ódio, seus lábios se movendo como se a estivesse amaldiçoando com tudo o que restava em sua alma sombria. Mas Evelyn não olhou para trás. Ela nem lhe deu um único olhar. Ela estava olhando para Sebastian, o homem sentado ao lado dela. O homem que apareceu no exato momento em que ela pensou ter perdido tudo e a puxou de volta da beira do precipício. As portas do tribunal se fecharam atrás de Derek. E desta vez, foi a última vez que Evelyn o viu. Sebastian estendeu a mão e pegou a pequena mão de Evelyn, gentil, mas segura. Acabou, ele disse, sua voz baixa e quente. Evelyn virou-se para ele e um leve sorriso surgiu em seus lábios. O primeiro sorriso em anos sem medo e sem preocupação escondida por trás dele. Não, ela disse, sua voz clara e cheia de esperança.
Este é o começo. 6 meses após a audiência de divórcio, a Chelsea Gallery em Manhattan brilhava com luz e risos. Esta noite era a abertura da primeira exposição individual de Evelyn Harper, e o amplo espaço branco estava lotado de convidados elegantes. Colecionadores de arte, críticos respeitados, proprietários de galerias de toda Nova York e até da Europa vieram para testemunhar a chegada de um novo nome no horizonte artístico da cidade. A exposição foi intitulada Renascimento, e não poderia haver nome mais adequado para a jornada de Evelyn. 24 pinturas penduradas contra paredes brancas imaculadas, cada uma contando uma história de sofrimento e esperança, de escuridão e luz, de morte e retorno. E ao lado de cada pintura, um pequeno ponto vermelho havia sido colocado, o símbolo silencioso de que havia sido vendida. Todas as 24 esgotaram antes mesmo de a exposição ter sido oficialmente aberta. Evelyn estava no centro da sala, radiante em um elegante vestido vermelho. Ela não era mais a mulher trêmula e vazia em um vestido cinza desgastado daquele dia no tribunal. Ela havia ganhado peso, a cor havia retornado às suas bochechas e seus olhos brilhavam com uma fome de vida que ela pensou ter perdido para sempre. Ela sorriu, apertou mãos, respondeu a perguntas sobre sua inspiração artística e, pela primeira vez em sua vida, ela sentiu que realmente pertencia a algum lugar. Mas sua maior felicidade não eram as pinturas vendidas, e não eram os elogios dos críticos. Sua maior felicidade era sentar no canto da sala em uma cadeira de rodas, um sorriso brilhante em um rosto marcado pelo tempo. Margaret Harper, a mãe de Evelyn, parecia muito mais forte depois de 3 anos de tratamento no melhor hospital particular de Nova York. Seu câncer havia regredido significativamente. Ela ainda estava frágil, ainda precisava da cadeira de rodas, mas ela estava viva. Ela estava aqui para ver sua filha brilhar. Evelyn foi até a mãe, ajoelhou-se e pegou suas mãos finas, mas quentes, nas suas. Eu realmente não consigo acreditar, mãe. Ela sussurrou, lágrimas surgindo apesar de seu esforço para contê-las. Eu gostaria que papai estivesse vivo para ver hoje. Margaret levantou uma mão e acariciou o cabelo da filha, seus próprios olhos velhos úmidos de lágrimas. Seu pai está vendo isso, Evelyn. Ele está observando lá de cima, e ele está tão orgulhosa de você. Ela fez uma pausa e apertou a mão de Evelyn. Estou orgulhosa de você, Evelyn. Você atravessou o inferno e saiu das cinzas como uma fênix. Você é mais forte do que eu jamais soube. Evelyn abraçou a mãe e não se importou com quem estava lhe assistindo. Conseguimos, mãe, ela sussurrou em seu ouvido, sua voz embargada de emoção. Conseguimos. Tudo vai ficar bem, eu prometo. Quando Evelyn se levantou e enxugou as lágrimas, ela notou alguém parado no canto mais distante da sala, meio escondido na sombra. Sebastian. Ele havia chegado tarde, como de costume, e não queria se tornar o centro das atenções. Ele apenas ficou ali com um copo de vinho tinto na mão, observando Evelyn à distância com uma expressão que ela havia aprendido a ler nos últimos 6 meses. Orgulho, satisfação e algo mais profundo. Algo que Sebastian nunca colocava em palavras. Evelyn desculpou-se com a mãe e os convidados. Então caminhou em direção a ele. Ela parou na frente dele e olhou para os olhos cinza prateados que a haviam puxado da beira do precipício. Você já viu sua pintura? Ela perguntou, um sorriso brincalhão surgindo em seus lábios. Sebastian franziu a testa. Que pintura! Evelyn pegou a mão dele e o levou para o centro da galeria, onde a maior peça estava pendurada. Seu título dizia, O Fantasma. A pintura mostrava um homem parado na escuridão, seu contorno borrado como fumaça. O observador não conseguia distinguir seu rosto, não conseguia ver a forma de seu corpo. Apenas uma coisa estava pintada com clareza nítida, vívida o suficiente para parecer que poderia sair da tela. Seus olhos, olhos cinza prateados, brilhantes como estrelas em uma noite escura, quentes e gentis dentro da sombra infinita.
Sebastian ficou imóvel, olhando para ela, sua mandíbula apertada. Eu não mereço ser pintado assim, ele disse, sua voz baixa. Você me pintou como um bom homem. Evelyn virou-se para ele, seu olhar firme. Você não decide isso. O artista decide, e o artista te vê exatamente como você é. O silêncio se instalou entre eles, sob a música e o riso dos convidados ao redor deles. Então Sebastian falou, sua voz estranhamente suave, como se as palavras doessem para dizer: Minha dívida está paga, Evelyn. Você tem dinheiro, uma carreira, liberdade. Você não precisa mais de mim. Evelyn o estudou, sua cabeça ligeiramente inclinada. E se eu não quiser liberdade? Sebastian parou, e pela primeira vez desde que Evelyn o conhecia, ela viu incerteza naqueles olhos cinza prateados. O fantasma, o homem que fazia toda Nova York tremer, parecia perdido como um menino à beira da idade adulta. Você sabe quem eu sou, ele disse, sua voz rouca. Não sou um bom homem. Fiz coisas que você não quer saber. Minhas mãos não estão limpas. Minha alma não é pura. Você merece algo melhor do que eu. Evelyn se aproximou, perto o suficiente para sentir o calor subindo de seu corpo. Você foi a única pessoa que olhou para mim quando o mundo inteiro se afastou. Você foi a única que ficou ao meu lado quando eu não tinha mais nada. Isso, ela fez uma pausa e manteve o olhar dele. É bom o suficiente para mim. Sebastian levantou a mão lentamente, como se temesse que ela pudesse desaparecer se ele a tocasse. Seus dedos roçaram a bochecha dela, leves como a asa de uma borboleta, como se ela fosse algo precioso e frágil que ele tinha medo de quebrar. Eu não sei amar, ele sussurrou, a dor atravessando sua voz. Nunca me ensinaram. Eu só sei controlar, possuir, destruir. Tenho medo de te machucar. Evelyn colocou a mão sobre a dele, onde ela repousava em sua bochecha, segurando-a ali. Então aprendemos juntos, ela disse, um sorriso gentil retornando. Eu também não sei ser amada. Derrick me ensinou que o amor é controle, dor, medo. Mas você me mostrou o oposto. Você me deu espaço, liberdade, tempo para curar. Ela se aproximou ainda mais, levantando o rosto para o dele. Ambos estamos quebrados à nossa maneira, Sebastian. Mas talvez, apenas talvez, nossas peças quebradas se encaixem. Fora da galeria, as luzes da rua de Manhattan cintilavam como 1 milhão de estrelas que caíram na terra. Um Maybach preto brilhante esperava no meio-fio. O motorista em posição de sentido ao lado dele. Sebastian guiou Evelyn para fora da galeria, sua mão levemente apoiada nas costas dela. Um gesto protetor que agora se tornara familiar. Ele se dirigiu ao carro e abriu a porta para ela como havia feito centenas de vezes antes. Mas desta vez, antes de entrar, Evelyn parou. Ela se virou para olhar para Sebastian, olhos castanhos quentes brilhando sob as luzes da noite. Então ela estendeu a mão e pegou a dele. Não o tipo de pegada de alguém que precisava ser guiado, mas a pegada de alguém que escolhe ficar ao seu lado. Sebastian olhou para os dedos deles entrelaçados, depois de volta para Evelyn. E pela primeira vez em muitos anos, um sorriso real floresceu nos lábios do homem que toda Nova York chamava de fantasma. Não o sorriso frio de um homem que detém poder. Não o sorriso zombeteiro de um homem observando um inimigo desmoronar. O sorriso de um homem que finalmente encontrou o lar após uma longa e brutal jornada. Eles entraram no carro juntos, a porta fechou, e o Maybach deslizou para a noite de Manhattan, carregando 2 almas que um dia foram despedaçadas, agora aprendendo a curar lado a lado. 8 anos atrás, ela salvou a vida dele em um beco escuro quando ela não tinha nada além de um coração compassivo. Hoje, ele salvou a alma dela em um tribunal quando ela pensou que havia perdido tudo. Mas talvez nenhum deles percebeu que já estavam se salvando há muito tempo, desde o momento em que seus olhos se encontraram naquela fatídica noite chuvosa. Centenas de milhas de distância em uma prisão federal na Pensilvânia,
Derek Morrison jazia em uma cama de ferro dura, olhando para o teto cinza manchado. A cela era apertada, as paredes de concreto frias, o ar espesso com umidade e o cheiro forte de alvejante barato. Nada mais de ternos de $2.000, nada mais de relógios caros, nada mais de festas brilhantes ou mulheres bonitas orbitando-o. Ele havia perdido tudo: dinheiro, reputação, liberdade, até mesmo seu futuro. 7 anos ele acordaria neste quarto, comeria refeições insossas, vestiria um uniforme laranja e contaria os dias um por um. E o que o levava verdadeiramente à loucura não era a perda. Era a verdade de que a mulher que ele uma vez chamou de estúpida e inútil, a mulher que ele espancou e humilhou, era agora uma artista milionária admirada pelo mundo. E ela estava ao lado do homem mais poderoso de Nova York. Um homem cujo menor aceno poderia fazer Derek desaparecer da face da terra sem que ninguém jamais o encontrasse. Derek Morrison cometeu o erro clássico dos arrogantes. Ele pensou que, porque Evelyn estava em silêncio, ela não tinha nada a dizer. Ele pensou que, porque Evelyn não revidou, ela não tinha força. Ele esqueceu que as tempestades mais ferozes muitas vezes começam com o silêncio, com uma quietude tão estranha que parece que o mundo está prendendo a respiração antes que tudo seja varrido. Derek Morrison aprendeu essa lição da maneira mais dolorosa, que o silêncio não é fraqueza, é apenas a pausa antes da tempestade. Esta história nos lembra que o karma é real, que o que você planta é o que você eventualmente colhe. Ela nos lembra para nunca subestimar pessoas quietas, porque o silêncio não significa rendição. E, acima de tudo, nos lembra que a bondade, não importa quão pequena, nunca é esquecida. Uma garota pobre salva um estranho em uma noite chuvosa, e 8 anos depois, esse ato volta para salvá-la quando ela mais precisa. E quanto a você? Como você se sente sobre esta história? Você já conheceu pessoas como Derek em sua vida? Pessoas que usam dinheiro e poder para controlar os outros? Ou você testemunhou pessoas como Evelyn, que parecem fracas, mas no final se levantam mais fortes do que qualquer um jamais imaginou? Compartilhe sua história e seus pensamentos nos comentários abaixo. Gostaríamos muito de saber o que está em seu coração. Se esta história te tocou, por favor, clique no botão curtir para nos apoiar. Compartilhe este vídeo com quem precisa de um lembrete de que o karma é justo, que as pessoas boas são recompensadas no final. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder as histórias emocionantes que trazemos para você todos os dias. Enviamos nossos melhores votos a todos vocês que estão assistindo a este vídeo. Que vocês tenham boa saúde, uma vida alegre e dias cheios de paz e felicidade. Obrigado por dedicar seu tempo para ouvir a história de hoje. Adeus e nos vemos no próximo vídeo.